Então, pessoal, boa tarde a todos e todas. Com muita alegria, né, a gente vai iniciar, então, a nossa terceira Assembleia Ordinária do COSEMES do ano de 2022. A gente está com uma retomada modesta, né, das atividades presenciais, mas eu acho que é importante a gente fazer esse movimento, né, de tentar trazer o gestor para esse espaço. Esse espaço aqui é um espaço da gestão municipal, do gestor, um espaço nosso, né? Então, é muito importante essa aproximação, essa troca, né, porque nos permite trocar experiências, né, e essa troca ela é muito enriquecedora para o nosso dia a dia, além de fortalecer os nossos ânimos, que acho que é tão bom quando a gente encontra com os colegas, né, e que a gente compartilha, né, tem dia que às vezes compartilha só as dores, mas a gente também tem coisa boa para compartilhar, então isso é muito importante para o fortalecimento não só da gestão de vocês lá no território, como para o próprio fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Então, estamos de forma híbrida, presencial no auditório da escola e de forma virtual. O primeiro ponto de pauta apresentação e discussão. Nós teremos uma apresentação, eu não sei se o Rogério Roveré, ele fez uma apresentação ou se será uma conversa mesmo. O Rogério entrou em contato com o COSEMES através de e-mail, solicitando uma parceria da instituição, né, na divulgação do trabalho dessa empresa. E até na ocasião ele solicitou uma assinatura de um termo de cooperação técnica, né, mas aí em consulta com o nosso jurídico é algo que foge do escopo da instituição, mas por bem e entendendo também da importância do tema, né, para o meio ambiente, para a saúde pública, a gente abriu essa oportunidade para ele estar apresentando aqui o trabalho que eles realizam, né, e alcançar, então, o maior número de gestores. Então, Rogério, eu passo a palavra para você. Felipe, ele abriu? Boa tarde. Pode vir aqui então, por favor. Boa tarde, estão ouvindo? Sim. Rogério, está nos ouvindo? Estou ouvindo bem. Rogério. Oi. Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Felipe, então nós vamos passar para o próximo ponto de pauta, para a gente não atrasar, e aí, a hora que ele conseguir habilitar o microfone, a gente retorna a pauta a ele, então. Boa tarde. A senhora está me ouvindo? Pode ser? Então, ok.
Então, nós vamos para o ponto de pauta 2.2, que é a apresentação da proposta de novo Estatuto do COSEMES. Pode colocar a apresentação para mim, por gentileza. Alô? Boa tarde. A senhora está me ouvindo? Pode colocar a apresentação do PowerPoint primeiro, aí depois a gente vai para esse arquivo do Estatuto, então. É porque eu gostaria de fazer a apresentação Isso. da WTO. Então, pessoal, desde o início de janeiro desde o início do ano de 2020, né, especialmente em janeiro de 2022, a gente trouxe para vocês uma primeira apresentação de uma proposta de um novo Estatuto do COSEMES, considerando, então, que o atual Estatuto, na sua composição, né, no seu conteúdo como está, ele é do ano de 2008, 2009, se não me engano, mas aí ele teve uma atualização em 2019, então a vigência dele é de dezembro de 2019, mas essa única atualização que teve em 2019 foi do endereço, né? Porque aí a sede do COSEMES, ela mudou, ela era aqui na Escola de Saúde e ela foi para o atual lugar, né, onde ela se encontra. Então, essa é a última atualização, mas não houve, então, nenhuma melhoria, né, adequação às necessidades da instituição, no que diz respeito às atribuições, enfim, ao seu corpo técnico, questões de eleição, composição da diretoria, as atribuições da própria diretoria também. Então, a gente trouxe uma proposta para o Conselho Deliberativo, que ele é formada pela diretoria executiva, os vice-COSEMES. Na ocasião, também convocamos os coordenadores de CIR para que estivessem presentes e apresentamos 2 minutas. Dessas 2 minutas, uma minuta ela foi escolhida, então, por esse Conselho Deliberativo, e em 15 de fevereiro a gente encaminhou essa minuta para os gestores municipais por e-mail, solicitando e dando prazo, né, para até 10 de março, semana passada, para que aqueles que tivessem dúvidas, alguma contribuição ou colaboração, ou que não concordasse, né, qualquer que fosse a contribuição ou colaboração, ela pudesse ser devolvida por e-mail, para que a gente pudesse consolidar e trazer novamente para a Assembleia Ordinária, para uma nova apresentação, e aí, então, a gente, passando aqui, apresentando e discutindo, a gente possa encaminhar, então, para uma convocação de uma Assembleia Extraordinária e colocar em votação. Bom, o atual Estatuto, ele contém uma estrutura de 41 artigos, e nessa nova proposta, travou aqui, Felipe? E nessa nova proposta, apresenta uma minuta, então, com 64 artigos, sendo que as principais alterações foram no melhor descritivo das atribuições da instituição, alterações sobre as indicações dos representantes do CONARES e do Conselho Estadual de Saúde. Nessa nova proposta de minuta, então, não seria por eleição, mas sim por indicação, o que a gente acha que é mais apropriado, tendo em vista que há uma necessidade de perfil adequado para essas representações nesses importantes espaços. A gente procurou também aproximar, né, ter uma maior semelhança com alguns artigos do Estatuto do CONASEMES. Buscamos uma melhor descrição das competências do papel do vice-presidente regional COSEMES e do Conselho Deliberativo, porque no atual Estatuto é bem vago, não traz clareza quanto a esse papel, e a gente
tem trabalhado nesse sentido e esse ano a gente vai intensificar. Fomos muito prejudicados em função da pandemia, que quando a gente iniciou um movimento para fortalecer o papel, né, e esse ator muito importante lá na região de saúde, lá no território, veio a pandemia, a gente teve que parar com a nossa estratégia. Então, nessa retomada, a intenção da gente fortalecer e dar maior clareza, né, para as atribuições desse vice-COSEMES, a criação de artigos para o processo eleitoral e comissão eleitoral, isso para diminuir, né, qualquer viés ou qualquer brecha possível que possa se dar nos processos de eleitoral da instituição. Há uma nova composição da diretoria executiva, e aqui eu chamo a atenção também porque a gente buscou uma semelhança muito tal e qual mesmo da composição da diretoria executiva do CONASEMES, uma vez que nós somos braço do CONASEMES nos estados, né? O COSEMES é um braço do CONASEMES, então a gente buscou uma aproximação e essa semelhança com essa composição, trouxe também melhor descritivo em relação às competências da Secretaria Executiva e do corpo técnico do COSEMES. Sendo, então, que nessa proposta, a diretoria executiva, então, ela traz essa seguinte composição: o presidente, o primeiro e segundo vice-presidente, o diretor financeiro e suplente, diretor de administração e suplente, diretor de relações institucionais e parlamentares e suplente. Isso aqui é uma inovação e, de fato, é um papel político, né, muito importante. A gente precisa de um interlocutor, então esse diretor ele também precisa ter um perfil um perfil social, comunicativo, né, uma boa capacidade de relação interinstitucional, que eu acho que isso é muito importante, isso traz peso para a instituição, abre caminhos e portas também para a instituição. E aí os diretores de cada macro-região, da macro Centro-Norte, Centro-Oeste, Centro-Sudeste, Nordeste e da Sudeste, mas é Sudoeste, né? Depois eu tenho até, mas no arquivo do Estatuto eu já corrigi. Então, como eu havia dito, ficou aqui bem pequeno, mas isso aqui é só os quadros comparativos que a gente colocou até para facilitar a compreensão de vocês do que seria, de como é, né, o atual estatuto e como ficou a nova proposta, é o que foi encaminhado para vocês, para que ficasse mais didático. E aí, então, o que a gente recebeu? A gente recebeu algumas poucas contribuições. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que bom, por um lado, que a gente fez um bom trabalho, né? Mas, por um outro lado, fica também o questionamento se de fato o gestor conseguiu ler com tempo e conseguiu compreender e tal, sabendo da rotina exaustiva de cada um de vocês, que é claro que a gente sabe, né? Mas, então, a gente recebeu algumas contribuições e eu vou colocá-las aqui para vocês. No artigo 3º, parágrafo, não é 9, é 12, a gente alterou a redação. E isso aqui eu acho que é importante a gente até ouvir vocês. Isso é uma coisa que a gente preocupa muito, e eu e a Lucélia conversa isso demais, é a questão de se apropriar de atribuições que não são da instituição, né? Então, na redação original que foi encaminhada para vocês, estava assessorar técnica e administrativamente as secretarias municipais de saúde ou órgãos equivalentes. Vinha até aqui a redação, e a gente acrescentou, então, levando informações importantes e oportunas aos seus membros, contribuindo para a sua tomada de decisão. Então, trocou a palavra assessorar por apoiar e incluiu a parte final da redação da frase. Bom, o que eu quis dizer com relação a se apropriar de competências que não são da instituição? E às vezes, isso pode até trazer uma certa angústia por parte dos gestores, que a gente sabe,
mas não é competência do COSEMES, enquanto instituição representativa da gestão municipal do SUS, no âmbito da bipartite, capacitar tecnicamente os técnicos dos municípios. Enquanto instituição, a gente tem que ter, sim, né, o feeling, a capacidade de perceber e de receber as demandas dos municípios e levar isso à Secretaria de Estado para que promova, então, as capacitações, as atualizações, o assessoramento técnico necessário. Por que o COSEMES, então, não deve se apropriar dessa função que legalmente, né, instituída, é da Secretaria de Estado? Se for para a instituição COSEMES se apropriar disso, acho que a gente precisa ter um longo caminho a ser percorrido, porque até as questões legais, elas precisarão ser revistas, né? E aí, a instituição, ela não pode contribuir para a desresponsabilização de um ente federado e se apropriar daquela atribuição que não é nossa. Então, é nesse sentido. O COSEMES busca trabalhar junto com a Secretaria de Estado, procurando ofertar o melhor apoio técnico, sim. E, às vezes ainda deixamos a desejar, talvez não alcancemos, né, as necessidades reais do município. Mas não é competência da instituição assumir esse papel de assessorar tecnicamente, de capacitar, de qualificar. A gente tem trabalhado no sentido de fazer junto, né, para poder qualificar essa iniciativa, mas não se apropriar da competência e responsabilidade que é de outro ente da federação, que no caso é a Secretaria de Estado, né? Até porque não compete nem ao COSEMES e nem à Secretaria de Estado tomar a decisão que é do gestor municipal. Então, enquanto instituição, estamos para apoiá-los e defender as necessidades e defender a gestão municipal, mas não podemos apossar daquilo que não é nossa competência, não podemos tomar a decisão que é para o gestor, né, nem de forma impositiva e nem tampouco também, vem aqui para falar no microfone que tem que ficar gravado, nem impositiva, mas nem também tomar a decisão para o gestor, nem de forma impositiva e nem com a anuência dele, né? Essa tomada de decisão ela é do gestor. Boa tarde, pessoal, Deia Abes, e também só para completar, não é também competência do COSEMES tratar assuntos peculiares de uma secretaria. Então, para isso existe a CIR. Aí você vai na CIR, detecta que o seu problema ele é comum na sua região, e ele pode ser comum na macro-região, e ele pode ser comum em todo o estado. Aí sim, ela passa a ser uma pauta que vai ser trazida. É lógico que você vai procurar seu apoiador quando a questão for no seu município, ele vai te auxiliar a levar a pauta ali para a CIR, mas deve ser discutido primeiro na sua região, para identificar e não ficar tratando assuntos individualizados apenas. Uma das atribuições do COSEMES é tratar todas as secretarias, né? Defender todas as secretarias. Por que eu estou falando isso? Às vezes acontece uma coisa lá na minha secretaria que sou eu, a gestora, que tenho que resolver. Não é uma questão que deve ser tratada de um modo geral. Ela é minha. Existe uma situação no meu município. Então, para isso, eu preciso tomar a decisão e não levar, muitas vezes, para que seja tratado de forma igual para todos, tá? Obrigada. Isso, bom pontuado. Gleice, traz os estatutos que foram impressos e divide com os gestores que estão aqui, por gentileza. Alguém gostaria de fazer alguma complementação? Lucélia? Não? Vem cá falar. Nós.
Douglas, quer complementar alguma coisa? Tá. Bom, uma outra contribuição, então, foi no artigo 10, que a gente trocou a palavra a presidência da Assembleia Geral por a condução da Assembleia Geral, e incluímos um parágrafo, né, que na ausência do presidente do COSEMES, algum membro da diretoria deve assumir, então, a presidência, a condução da Assembleia, né? Pô, é verdade, pega que aí fica mais fácil. Então, incluímos esse parágrafo. No artigo 17, no parágrafo 10, no 10º parágrafo, a gente acrescentou também um... Ah, tá, então vem cá. Daqui, à tarde. Jaqueline, eu acho que lá em cima ficou bacana, né? Mas aqui, na ausência do presidente, assume outro membro da diretoria, fica melhor, né? Porque fica parecendo algum, né? Isso. Outro membro da diretoria. Tá bom. Natália, anota, me ajuda aí, anota para a gente fazer a correção. Concordo, Lucélia. Eu ainda penso que a gente ainda podia melhorar essa redação. Nominando. Num sequenciamento de quem, numa escala, né? De quem, então, seria o primeiro vice-presidente, depois o segundo vice-presidente, né? A gente fazer essa nominar, né? De quem viria, né? Eu acho que também a gente ainda pode melhorar. Então, fica combinado que a gente vai fazer essa alteração, trocar a palavra algum, e nós vamos nominar em ordem decrescente lá da presidência, né, de quem seria, então, a responsabilidade da condução da Assembleia. Não, mas esse documento, ele, né, tá certo. Mas foi bom, porque a hora que nós começamos a falar aqui, eu ainda pensei, gente, ainda precisava ter melhorado, né? A gente costuma a gente trabalha tanto em cima do arquivo que fica uma leitura viciada, né? Então, por isso que é importante as pessoas lerem, porque aí ajuda a gente a identificar. Bom, no artigo 17, então, a gente complementou o final da redação aqui, né? O mandato da diretoria executiva será de 2 anos, admitida a reeleição. O original estava até aí, admitida a reeleição. E aí a gente acrescentou, então, para um mandato subsequente. Porque admitida a reeleição, sem falar o tempo, fica ad eternum, né? Que aí abre o precedente. Quer falar, moça? Não? Ah, tá. Bom, então essas foram como eu disse, as poucas mesmo, né, contribuições recebidas. A gente, eu e Marília, principalmente, a gente muito envolvida com o arquivo, fiz uma leitura também, assim, muito minuciosa. Douglas quer falar? Muito minuciosa para ver se tem algum erro de português, enfim. Então, qual que seria a proposta? Né? Oi? É isso, hein? Não queria deixar passar isso não, porque depois ainda vai ficar ruim, ainda mais que a gente já está marcando uma reunião para aprovar. Lá atrás, quando fala a questão da diretoria, no próximo, não, para frente mesmo, onde estava, isso. Admitida a reeleição para um mandato subsequente. O que a gente tem hoje? A presidente, por exemplo, eu só posso ter aquela composição de diretoria por, no caso, 4 anos, 2 anos de um mandato e uma reeleição. Mas os membros daquela diretoria eleita, invertendo posições dentro da diretoria, eles podem ser reeleitos. É porque, da forma que está escrito, fica uma sensação que aquelas 7 pessoas não poderão. A gente sabe que a gente tem, né, a gente não sabe quem vai se candidatar na próxima e a gente pode ter todo tipo de interpretação. Pode parecer que quem é membro da diretoria por 4 anos não pode se candidatar em um cargo diferente. Acho que a gente precisava encontrar uma forma de dizer que naquela composição não pode ter reeleição, né? Mas o próprio presidente pode candidatar a tesoureiro, não pode? O Estatuto Conasems, traz ele aí para mim, está dentro da minha mochila.
Eu até trouxe o Estatuto do Conasems, que aí a gente já olha, então, como que está a redação do Então. Estatuto do Conasems, porque é permitida a dança das cadeiras, É, né? É porque da forma que está aí vai ficar parecendo Fica assim, ó, parecendo que esse nenhum 7 mais aqui, poderia. obrigado, foi bacana, e agora é outro 7. Isso. Então, nós vamos observar como que está a redação do Estatuto do Conasems, e aí a gente faz a boa pontuação, porque, assim, da forma como estava, permitia reeleições ad eternum, né? Da forma como está, ainda abre a brecha para dar a interpretação de que essa atual composição não pode voltar nem em outra composição. Obrigada. Você quer falar alguma coisa? Mas eu vou procurar aqui com o tempo, que eu sou pressão, não funciona, não. Mas eu acho que o encaminhamento, então, da mudança dessa redação aí, é que eu acho que até que a gente ainda pode pecar por um pouco mais de preciosismo, por um mandato subsequente de igual período, que aí mais 2 anos. E abrir um outro parágrafo dizendo que será permitida, né? Será permitida, então, Você quer falar? Sou advogado, não, mas deixa eu tentar ajudar a montar esse texto, era bom advogado para poder falar, né? Mas eu pensei em algo no sentido assim, ó, é permitido ao membro da diretoria eleita concorrer a uma nova eleição desde que em um cargo diferente ao que ele ocupou atualmente. Então, assim, algum advogado escreve isso em juridiquês. Isso. Mas algo nesse sentido, deixando claro que o membro pode participar de novo, desde que não seja na mesma posição que ele está. Então, eu não posso ser presidente várias vezes. Na verdade, do Estatuto do Conasems, o que não é permitido é só o presidente, né? Porque, assim, a gente tem visto o Richan, por exemplo, ele é diretor financeiro já há algumas... Né? Ele era administrativo tá. e mudou para financeiro. Numa gestão seguida, ele ficou como administrativo e depois ele foi para financeiro. Então também então são todos os cargos. Não, mas então está gravado, Douglas. A gente vai trazer essa alteração. De qualquer forma, pessoal, nós iremos encaminhar então o estatuto como está, com essas novas adequações que foram apresentadas aqui, e essa inclusão, a mudança da questão anterior e essa melhoria nessa redação aí a gente vai encaminhar também. E daí, então, o encaminhamento seria esse mesmo, da gente, pode ser assim? Vocês concordam em ser assim? Ou a gente traz em outra assembleia e lê de novo? Não? Vamos, assim, tá. Aqui no artigo 20 do Estatuto do Conasems, que é de 2 anos o período de investidura dos membros da diretoria executiva nacional, permitida a recondução em Assembleia Geral de um ou de todos os mesmos cargos para o biênio subsequente.
Então, seria somente para o biênio subsequente. Aí ele fala das vacâncias. E aí, então, a gente vai... mas a sua sugestão ficou muito boa. A gente vai fazer uma mistura e a gente vai encaminhar por e-mail para validação, né? Aí, então, porque esse negócio está embirrado comigo, gente. Aí o encaminhamento, então, vai ser esse. A gente vai encaminhar com as alterações, doutor Hamilton. Eu acredito que o texto está correto, porque geralmente, em fim de mandato, é o cabeça de chave. O mandato, entendeu? Então, eu penso que o texto está correto. Quem não pode ser eleito... É o presidente. Vamos dizer assim, o cabeça de chapa. O líder da chapa. Eu também compreendo assim. O texto, a meu ver, está correto. Até porque se a gente for levar para o âmbito da política partidária, é desse jeito. Não é de 2 anos, mas a recondução do prefeito, do governador, do presidente é por mais um reeleito por um mandato de igual período. Depois ele não pode voltar. É que nós estamos num sistema presidencialista, né? Então, o presidente comanda uma liderança. Então, subentende aí, o mandato refere a não condução do presidente. Demais, se for o vice-presidente, é outro nome, é outra liderança. Eu penso que está correto o texto. Ótima observação. Eu tenho a mesma interpretação, Hamilton, idêntico. Eu entendo que o texto se a gente levar em consideração essa situação, que ele já indica que isso vale para o presidente, mas isso não está escrito. E aí eu vou falar de novo o ditado que eu falei aqui, gato picado por cobra tem medo de minhoca. Então, assim, a gente já viu situações que não está escrito, então não é assim que funciona. Então, é melhor estar escrito, porque senão a gente acaba acontecendo de chegar um momento que um dos membros da diretoria deseja voltar a participar de uma composição de chapa, e aí, durante a eleição, aqui, tem que cancelar tudo, porque no estatuto está dizendo que é só por 4 anos, e o o Douglas, foi membro por 4 anos e agora está em outra posição aí. Então, é melhor ter escrito. Assim, eu entendo que é melhor ter escrito, mas fica aí a decisão para plenário. Mas nós vamos organizar a redação e vamos encaminhar para a validação, tá? Aí é importante a devolutiva de vocês. Aos que estão presentes aqui, igual o doutor Hamilton, todos os gestores que estão presentes aqui também. Felipe, não tem ninguém no chat querendo falar não, né? Mas que pediu a palavra, não, né, Felipe? Não, só teve umas ponderações. Lê aí essas ponderações, Felipe, por favor. A Danúbia fala que deveria se resumir ao presidente e vice-presidente, depois ela corrige e fala presidente, vice-presidente e tesoureiro. Então, era bom fazer uma melhor explicação, se seria a não recondução ou deixou a desejar. Se puder explicar melhor no chat, a gente vai considerar também a colocação, então, na escrita dessa nova redação. Então, pessoal, o encaminhamento é esse. Nós vamos fazer as adequações nas redações, vamos encaminhar para vocês, aos gestores municipais que estão aqui presentes e os que registraram presença no link, a gente vai reforçar junto, através do apoiador que os senhores receberam, né, o estatuto, então, para que faça uma leitura, para que a gente possa trazer, então, no dia 20 de abril, que é a data da nossa próxima Assembleia Ordinária, nós vamos fazer, então,
a convocação de uma assembleia extraordinária com pauta única para colocar em votação esse novo estatuto do COSEMES, com primeira chamada às 8h30 e segunda chamada às 8h45. Por quê? Na primeira chamada é necessário que haja o quórum. Não havendo quórum, então, a gente parte para a segunda chamada e o estatuto, ele pode, segundo o nosso estatuto atual, ele pode ser, então, aprovado pela quantidade de gestores municipais que estiverem presentes, tá bom? Lembrando, então, que dia 20 de abril, a nossa assembleia vai ser pela manhã e a CIB vai ser à tarde, porque vai ser numa quarta-feira, em função do feriado de 21 de abril, tá? Anotem nas suas agendas. Reforçando mais uma vez que a Assembleia do COSEMES deve ser uma agenda prioritária para o gestor municipal. Esse lugar aqui é nosso, esse espaço é nosso, tá bom? Então, pode retirar, Felipe, a apresentação, e aí eu vou devolver a palavra, então, para o Rogério Roveré, da WTO Ambiental. Será que ele consegue falar com a gente, então? Boa tarde. Alô? Boa tarde. Eu acho que a senhora não está me ouvindo. Rogério, pode falar. Boa tarde, a senhora está me ouvindo? É porque eu não ouço ninguém confirmar, então... Oi, eu estou ouvindo o Rogério, você não está ouvindo? Quem está falando aqui é Leonardo, da WTO Ambiental. Rogério, WTO, também estou escutando o Leonardo e a outra pessoa. Não... Leonardo, pode falar. Ah, ótimo. Então, boa tarde. Meu nome é Leonardo, eu represento a WTO Ambiental, assim como o Rogério. O Rogério enviou uma apresentação, na verdade é só um documento, não é uma apresentação em PowerPoint propriamente dita, tá? É um documento que pode ficar com todos os senhores, que fala um pouco da WTO, né? A WTO está atuando aí na região da RID, né? Nós estamos em Lusiânia, nós estamos atuando lá desde 2017. Né? A empresa existe desde 2014, mas a empresa está operando desde 2017. E o nosso foco principal é a destinação de pneus inservíveis, resíduos de borracha, e também podemos fazer a destinação de outros artefatos de borracha e plásticos, como embalagens, correias transportadoras, peças de borracha ou plástico de indústria ou de sucata, que é uma coisa que a gente tem recebido muito das prefeituras da região. Nós já fazemos coletas em várias prefeituras aí da região do Goiás e do Distrito Federal, com as quais nós temos parceria, e desde que nós começamos essas parcerias, todas as prefeituras passaram a ter seus ecopontos e seus, entre aspas, aterros, né? Livres dos pneus. Desculpa, alguém falou alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? O objetivo da nossa apresentação aqui é informar a todos os senhores que a WTO está na região, que nós temos como ajudar as prefeituras a resolver suas situações ambientais ou de saúde. Nós temos uma relação muito boa com várias secretarias de saúde, tá? E o ponto mais importante é que a relação das prefeituras, ela não é necessariamente com a WTO ambiental, tá? Para a formalização de convênios, a prefeitura pode fazer esse convênio com a ABDIP ou a ABRERP, que são as associações nacionais sem fins lucrativos, cujo objetivo é fazer a logística reversa dos pneus. E na região do Goiás e do Distrito Federal, a WTO é a empresa conveniada responsável por fazer essa destinação. Tá? Então,
A prefeitura que quiser firmar um convênio, existem várias formas de fazer isso, tá? Para atender até uma certa exigência que o Ministério Público está tentando impor no Distrito Federal. Então, um caminho para evitar assinatura de TAC ou para não sofrer certas exigências que podem engessar a administração pública, pode ser já a prefeitura ou já o ente público fazer um convênio com a ABRERP ou com a BDIP, e a responsabilidade vai ser toda da WTO. Tá? Nós somos uma empresa, como disse, que já estamos operando há mais de 5 anos, completamente regulares, toda a documentação em dia junto ao IBAMA. Então, acho que, nesse momento, não tenho mais o que acrescentar. As portas estão abertas para quem quiser fazer uma visita. Quem tiver qualquer curiosidade pode mandar uma mensagem para a gente, um e-mail. Na apresentação estão lá os telefones da gente, o endereço. E estamos à disposição para atender todos vocês, tá bom? Tá bom, Leonardo, obrigada. Então, como eu havia dito, né, no início da Assembleia, nós recebemos, então, o e-mail da WTO Ambiental. É uma iniciativa sem fins lucrativos, né, e que tem com foco, então, nesse recolhimento de pneus inservíveis, né, do ponto de vista de meio ambiente, de saúde pública, com a questão de retirar esses pneus, né, que a gente tanto sabe que serve de local muito comum, né, para ter foco do mosquito Aedes aegypti. Então, de certa forma, impacta na saúde pública do município. A empresa, então, ela tem sede lá no município de Lusiânia, e como encaminhamento dessa pauta, nós vamos encaminhar o termo de cooperação técnica para vocês por e-mail, mas é muito importante que, havendo o interesse, então, dos municípios dessa região ali, né, em torno norte, em torno sul, de assinar esse termo de cooperação técnica com a empresa, é muito importante que vocês façam a submissão desse termo de cooperação para a assessoria jurídica de vocês, para que tenham respaldo e segurança jurídica ao fazer a assinatura do termo de compromisso, né? Igual eu tinha dito, eles haviam entrado em contato conosco para que a gente pudesse assinar o termo de cooperação. Nós não sendo instituição executiva, né, que executa, mas em si uma instituição representativa, a gente abriu essa oportunidade, então, para que eles pudessem falar do trabalho deles aqui para conhecimento de vocês. A gente vai encaminhar o termo de cooperação, mas com essa ressalva, né, que havendo interesse que faça a consulta, né, com a assessoria jurídica de vocês, para que vocês tenham segurança jurídica e possam firmar essa parceria. Rogério e Leonardo, mais alguma coisa a ser colocada? Não, é só isso e as informações que a senhora complementou, então agradeço pelo espaço e espero em breve poder ajudar todos vocês ou alguns. Né? Isso, Leonardo. Nós que agradecemos também a sua disponibilidade, tá? O COSEMS se coloca à disposição e parabeniza também pela iniciativa, tá bom? Muito obrigada, então. Então, eu vou passar a palavra para a nossa primeira vice-presidente, Andréia Abes, que é a secretária municipal de saúde de São João da Aliança. A palavra está contigo, Déia. Boa tarde a todos. Nós tínhamos o ponto 2.3, a apresentação do painel PPI 2019, Programação e Produção MAC, que seria apresentado pela Cida, mas ela teve um acidente doméstico ontem e não vai poder apresentar. Então, nós vamos retirar de pauta, deixar para a próxima Assembleia, tá bom? A Márcia já está presente. Nós temos duas inclusões de pauta, uma inclusão de pauta, né, na apresentação e discussão, que é a apresentação do panorama atual do programa Mais Médicos pelo Brasil e Projeto Mais Médicos pelo Brasil. É o contrário. E o programa pelo Brasil. Mas a Márcia vai explicar até melhor aí para a gente. Estou aqui. É o Médicos pelo Brasil, gente.
Isso. Estou aqui, sim. Obrigada. Você está me ouvindo, Andréia? Sim. Ok. Eu vou compartilhar a apresentação, então, tá? Então, mais uma vez, boa tarde. Me reapresentando para aqueles que ainda não me conhecem, né? Sou Márcia Valéria, estou há praticamente um ano como referência regionalizada do Ministério da Saúde para o programa Mais Médicos / Projeto Mais Médicos para o Brasil. É importante fazer esse destaque, então, porque o programa ele é mais amplo e uma das estratégias do programa é o Projeto Mais Médicos. Quando ele foi criado, tinha outras estratégias que estavam juntas, que era o fortalecimento das residências médicas, a questão das reformas das unidades pelo Requalifica, SUS, e essa parte do provimento pelo qual eu sou responsável, que é o projeto Mais Médicos para o Brasil. E nós temos agora uma nova política pública com um nome bastante parecido também, que é o Programa Médicos pelo Brasil. Então, um é PMMB, que a gente sempre trata aí nos grupos, e o outro é o PMPB, tá? Mais conhecido como MPB, para ficar mais fácil, para a gente fazer uma alusão aí à MPB. Então, eu trouxe resumidamente, né, porque ontem foi uma apresentação mais longa no GT da Atenção, creio que muitos estavam também participando, e hoje está de uma forma mais resumida. Eu já estou no 3º slide, vocês estão vendo ou ainda está no primeiro? Porque costuma travar. Está no primeiro, Márcia. Tá, então eu vou fazer aqui parar e voltar, porque eu acho que é uma questão do Zoom que tem dado esta situação. Então, vamos lá. Aqui trazendo em números como que está o projeto Mais Médicos para o Brasil no estado de Goiás. Nós temos 169 municípios que foram contemplados e aderiram lá a partir de 2013, mas algumas vagas, 3 vagas dessas, que são 724 que foram autorizadas naquela ocasião, 3 vagas, e tem vaga que corresponde ao município, tem vaga que, como o município tinha mais de uma vaga, o município permanece, então a gente trata aí como vaga descredenciada. Então, foram autorizadas 724 vagas para os 169 municípios que aderiram naquela ocasião há 9 anos atrás. Hoje, 576 vagas estão ocupadas por médicos, 97 estão desocupadas, sendo que dentro dessas 97, nós temos 18 que estão neste momento em um edital que está em curso, que é o 24º ciclo. Ele foi para municípios com perfis de 4 a 8. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre esse ciclo que iria começar em setembro, e nós estamos agora na 3ª chamada. Então, dentro dessas desocupadas, há possibilidade de serem ocupadas por médicos que estão entrando, 18 médicos. Esse chamamento, essa 3ª chamada, ela está agora em processo de elaboração da lista oficial, e a homologação, quando os médicos se apresentarem nos municípios, ela começa no dia 18 de março. Então, está bem próximo, né? Na verdade, sexta-feira. A lista é para sair amanhã, e os médicos já começarem a se apresentar na sexta, e eles têm aí até o dia 1º de abril para se apresentarem e os municípios homologarem. E nós temos já, dentro dessas vagas, algumas que foram disponibilizadas já para a nova política pública, para o MPB. São 48. Então, se você fizer essa somativa, você vai ter aí 724 vagas. Eu tenho que toda hora parar e recomeçar, tá? Porque ele está travando, não está passando. Mas vamos seguindo. Aqui eu trouxe a distribuição, nesse slide vem a distribuição de acordo com os ciclos.
nós temos profissionais aí do 10º ao 25º ciclo, alguma lacuna ali do 10º passa para o 12º, porque o 11º já terminou, enfim, tem alguns editais, por exemplo, o 21º e o 22º, eles foram específicos para o estado do Amazonas, para Manaus, em função da pandemia, por isso que daqui a gente já pula do 20º, 23º, mas os editais vigentes no estado de Goiás são esses que estão dispostos aí nesse quadro, com o número de profissionais, de acordo com o ano em que eles iniciaram e o ano em que eles vão concluir. Esse último quadro esse edital já sofreu prorrogação, essa última coluna? Se sim ou não. Se ele já sofreu e o fim da atividade, por exemplo, é 2022, por força do edital, ele não pode mais ser prorrogado, a não ser que haja uma lei, porque ela é supra o edital, e aí isso pode acontecer de haver uma prorrogação. Então, a gente vai dar destaque nessa apresentação para os editais que têm o encerramento dos vínculos neste ano de 2022. Está havendo uma grande preocupação por esse final de ciclo, por serem ciclos que têm grande número de profissionais. Então, do 10º ciclo, nós temos 8 profissionais que encerram agora, no mês de abril, no mês de maio. No 12º ciclo, são 11 profissionais, também com encerramento previsto neste primeiro semestre. E o 19º e o 20º ciclo, que também tem encerramento neste ano de 2022. Se vocês observarem ali o 18º ciclo, ele tem o fim das atividades previstas para 2022, mas ele é um edital que ainda não foi prorrogado, e ele será prorrogado por igual período, por mais 3 anos. Então, quem tiver profissionais, porque são 69, pode ficar mais tranquilo, porque esse edital ele vai vencer, se não me engano, em setembro. Então, de julho para frente, deverá ser publicado o edital para manifestação de desinteresse, porque a gente só vai lá para manifestar se nós não quisermos que o profissional permaneça. Se a gente quiser que ele permaneça, não precisamos fazer nada, mas estejamos atentos a este edital. Sempre o Ministério entra em contato com cada gestor pelo e-mail que está cadastrado no Sistema de Gerenciamento do Programa, no SGP, e eu também faço esse contato para a Secretaria de Estado, para o COSEMES, e todos nós fazemos uma grande corrente aí de articulação para que todos os gestores sejam avisados de todos os editais que são publicados. Aí no 10º ciclo, esse slide traz quais são os municípios. São 8 vagas que estão dispostas aí em Aparecida, em Goiânia, em Indiara, Novo Gama e Planaltina. São vigências que terminam aí no mês de maio e no mês de agosto. O 12º ciclo são 11 profissionais, sendo 7 que são alocados em Aparecida de Goiânia, com o final de vínculo nos meses 8 e novembro, e ainda Aurilândia, Goiânia, Itaguaru e Nova Roma. Hoje mesmo a Aurilândia entrou em contato comigo por meio da apoiadora do COSEMES, para saber direitinho como é que está a situação. Então, mais uma vez, eu reitero que eu estou à disposição para que vocês possam, a partir desta apresentação, buscarem mais informações que vocês precisarem, tá? Porque aqui a gente traz de uma forma bem resumida. Então, eu me coloco aí à disposição de vocês para que cada município que está aqui com o nome previsto aqui na apresentação, possa entrar em contato e por telefone, ou por e-mail, ou por WhatsApp, para que a gente possa passar mais informações para vocês, tá? No 19º ciclo, como ele é um edital que ele era de 1 ano, com possibilidade de prorrogação para mais 1 ano. Ele foi um edital que já foi no período pandêmico. Então, ele é de março de 2020.
Por isso, ele foi só para médicos com CRM e com uma vigência mais curta, considerando que o entendimento é que o controle da pandemia ele seria feito aí nesse período, tá? Então, hoje, são 120 médicos que terão seus vínculos encerrados neste ano, e eles estão alocados em 47 municípios que estão dispostos aqui na apresentação. Eu não vou ler todos, mas eu tenho encaminhado sempre para os municípios que têm questionado quando que encerra cada ciclo do médico que está alocado. E, mais uma vez, então, é só falar comigo que eu encaminho para vocês. O 20º ciclo, ele é um ciclo que foi uma reincorporação de médicos que são intercambistas. Os intercambistas são os médicos que ou estudaram fora do país, ou são médicos que são estrangeiros mesmo. Nesse caso aqui, todos são estrangeiros, são cubanos, que são advindos daquele termo de cooperação entre Brasil e Cuba, que foi rescindido unilateralmente, e aí depois esses médicos que estavam vivendo no Brasil puderam ser reincorporados. Então, são 56 profissionais que estão alocados em 37 municípios. Esse ciclo, como era de reincorporação, ele é de 2 anos, improrrogáveis. Então, por força de edital, não há prorrogação, a não ser, como eu disse, que haja uma legislação supra. Tá? Então, esse é o panorama do programa Mais Médicos, projeto Mais Médicos para o Brasil. O programa Médicos pelo Brasil, ele é uma nova política implantada pelo Ministério, mas ele está sendo operacionalizado pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária, a ADAPS. A agência não previu esse papel de referência regionalizada, como eu faço para o Mais Médicos. Mas, enquanto servidora, enquanto bolsista, nós nos colocamos à disposição para trazer informações que nos são repassadas e acolher questionamentos e levar para a ADAPS, para o Conselho Deliberativo da ADAPS. Então, o que nós temos de informação nós tivemos uma portaria em dezembro de 2021 que trouxe os critérios para a eleição de municípios para adesão a essa nova política. E, além desses critérios, ela já elencou quais eram os municípios elegíveis. Em dezembro mesmo, no dia 16, foi lançado o edital número 11, aqui está o número 15, mas é o número 11, que trouxe a questão de como seria essa adesão. Então, a adesão teve uma primeira etapa, onde os municípios que estavam no rol de elegíveis fizeram a manifestação de interesse no programa. E ela teve uma segunda etapa em que alguns municípios dos elegíveis iriam ter a possibilidade de participar do primeiro processo seletivo, ter médicos advindos desse primeiro processo seletivo. São 5.000 vagas inicialmente, que foram distribuídas para todo o Brasil. Então, nem todos os municípios elegíveis que manifestaram interesse tiveram vagas nessa segunda etapa, que foi uma confirmação, então, eu realmente preciso dessa vaga, conforme o edital está colocando. Esse processo seletivo, ele está em curso. A prova teórica dos médicos ocorreu no dia 6 de março, houve uma grande adesão, inscrição de médicos, são 5.000 vagas, foram aproximadamente 18.000 inscritos. Então, a gente tem uma expectativa de que as 5.000 vagas sejam realmente contempladas para esses municípios que fizeram a adesão. O que a gente tem de muito importante em relação a essa questão também, que a gente precisa colocar o nosso foco aqui? Então, na primeira etapa, nós tínhamos 214 municípios elegíveis, 206 se manifestaram com interesse, 8 não quiseram participar do programa. E aí, dentro desses 206
106 que manifestaram, 70 foram para a segunda etapa. 52 municípios aderiram às vagas da segunda etapa, mas 18 não aderiram. Não foi, a grande parte, posso dizer que 90% não foi por desinteresse. Foram situações que ocorreram de forma concomitante no final do ano, porque o período coincidiu com Natal, com Réveillon, com outros editais que estavam também sendo renovados, com a questão da calamidade pública em muitos municípios, pela situação das chuvas, por situações em que os prefeitos decretaram encerramento de ano e aí fecharam as secretarias. Então, nós temos 18 municípios que não fizeram a adesão à segunda etapa. São 44 vagas. Considerando que a gente vai ter um déficit causado pelo final dos ciclos lá do Mais Médicos, a gente precisa muito aderir a essas vagas. Garantir que o Médicos pelo Brasil esteja nesses municípios que não fizeram. Então, na ocasião, quando saiu a lista, eu entrei em contato com todos os municípios e o COSEMES e a Secretaria ajudando nisso, e nós ajudamos, inclusive, a elaborar os ofícios para o Ministério, solicitando uma manifestação tardia, colocando todas as justificativas possíveis nesses ofícios. E, oficialmente, a gente ainda não teve uma resposta, né, escrita, expressa, mas em um fórum que a gente participa, tanto a Secretaria de Estado quanto os outros membros, o COSEMES e os outros membros da CCS, a coordenação sinalizou de forma positiva que esses municípios poderão fazer essa manifestação tardia. Então, possivelmente, a gente vai ter aí um edital para essa manifestação desses 18 municípios para que possam agregar essas 44 vagas. Não é no sentido de fazer constrangimento, mas aqui nós temos as 105 vagas que foram já aderidas, que tiveram a segunda etapa, manifestação de interesse, e aqui os 18 municípios com as 44 vagas que não tiveram a manifestação, mas que poderão fazer isso tardiamente, conforme a gente solicitou via ofício ao Conselho Deliberativo da ADAPS. Então, tão logo esse edital seja publicado, nós faremos uma força-tarefa para que todos esses municípios possam fazer essa manifestação tardia. Neste momento, era isso que a gente tinha para trazer, e eu me coloco à disposição para qualquer informação ou orientação que seja necessária. Muito obrigada. Enquanto os meninos olham ali para a gente no chat, que eu acho que alguém fez uma pergunta ou alguma consideração, com relação a esses 18 municípios que perfazem, né, 44 profissionais, só corroborar essa fala da Márcia e fazer uma complementação, que eu acho que é um dever meu, enquanto colaboradora da instituição, né? Mas e conhecedora também da vivência de Secretaria Municipal de Saúde, porque eu também, junto com Lucélia e Carla, já fomos gestoras. Mas, mesmo compreendendo, né, os inúmeros movimentos que houveram no final do ano, que foi muito perturbado mesmo, muitas informações, uma avalanche de informações, na verdade, a gente identificou que, na maioria desses municípios, dos 18 municípios, a não homologação, né, a não confirmação em sistema, se deu por questões de assessoria em saúde. Então, eu não estou aqui atacando pedra na assessoria da saúde, não, porque, de fato, é pesado o fardo do gestor municipal e cada um sabe aonde que a corda aperta e aonde que a barriga dói, né? Eu acho que é necessário mesmo aquele que precisa, especialmente em alguns municípios onde falta muito questões de profissionais, de RH suficiente. Em contrapartida, nos municípios grandes que têm RH suficiente, geralmente a demanda é muito maior, o serviço é maior, mas o gestor municipal paga caro por uma assessoria, né? E aí a gente vê um cenário desse em que muitos gestores, muitos municípios sendo penalizados porque a assessoria em saúde não fez a confirmação lá no sistema. Então, assim,
não estou aqui para cortar carapuça, mas eu preciso também chamar a atenção para isso, né? Acho que não é só de trazer boas notícias, não. A gente precisa chamar a atenção dos senhores para isso. Está pagando caro, então o serviço ele precisa ser bem prestado, né? Porque a gente está enxergando aí uma quantidade grande, especialmente em alguns municípios em que a vulnerabilidade é grande, em que a dificuldade para o provimento do profissional é maior ainda, e o município desassistido porque não foi feito uma função em que os senhores delegaram, né? Então, é no sentido de sensibilizar vocês mesmo, né? De chamar a atenção para vocês mesmo. Tem o serviço, eles precisam fazer a entrega para vocês, e a entrega que satisfaça a gestão, né? Que satisfaça o usuário, que não deixe o usuário desassistido. Então, é um alerta, vocês me desculpem se eu estou sendo, até falei para o Carlos aqui, falei, Carlos, eu preciso falar, né? Porque, assim, é um alerta mesmo, né? A população fica desassistida, a Câmara dos Vereadores bate no gestor, bate no prefeito, porque não tem médico lá no postinho, e às vezes deixou de acontecer porque a empresa de assessoria não fez o trabalho que precisava ter sido feito, tá bom? Márcia, muito obrigada. A Márcia vai fazer essa apresentação de novo. Vou passar a palavra para o Carlos. Ah, tá. Então, vou pegar esse microfone aqui e vou olhar. A Márcia vai fazer essa apresentação na CIB amanhã. E aí, então, tem uma manifestação, né? A Márcia, me chamo Jonathan. A partir de maio, estarei à frente da Secretaria de Saúde de Palmelo. Aqui em nosso município, o médico pediu desligamento do programa Mais Médico. O que posso fazer para conseguir um novo médico do programa para nosso município? Eu vou colocar meu telefone aqui no chat, para quem ainda não tem, né? E aí o senhor Jonathan pode entrar em contato comigo diretamente. Eu sei da situação de Palmelo, o atual gestor, né? Porque o senhor Jonathan vai entrar a partir de maio, né? Mas eu posso depois, eu já passei toda a informação para o atual, que eu acho que é o senhor Augusto, se não me engano. Mas eu também repasso todas as informações para ele e para outras pessoas que necessitarem. E é importante também nós falarmos que nós vamos fazer aquela reunião de acolhimento aos novos gestores, porque a gente sabe que existe essa troca, e aos novos médicos desse 24º ciclo, né? Que no total a gente espera que sejam aí aproximadamente 60 profissionais. E aí a gente pode também passar todas as informações, não só sobre substituição de profissional, quanto as outras informações sobre as normativas do programa. Obrigada. A Eu que agradeço. de Águas Lindas, ela fala aqui que tem interesse em fazer a adesão tardia. E assim, igual a Márcia explicou, a gente já fez uma manifestação, né, solicitando ao Ministério da Saúde, a gente já fez também, enquanto COSEMES, uma provocação ao CONASEMES, né, nessas tratativas lá diretamente com o Ministério, para que reveja essa situação dos 18 municípios, e a gente está aguardando. Tão logo a gente receba essa resposta, né, como a Márcia colocou, a gente vai multiplicar essas informações com vocês, né? O COSEMES, o elo de ligação, né, é o apoiador COSEMES, que vai estar à disposição. Da Secretaria de Estado, a Silma e a Ticiane são as responsáveis, mas aí elas repassam com as regionais, e a referência regionalizada é a Márcia. A Márcia colocou o contato dela telefônico e e-mail, e a Márcia é sempre muito aberta, pessoal. Toda hora que vocês ligam, né, conversa pelo WhatsApp com ela está sempre disposta, né, muito didática nas suas explicações, também sempre está disponível para ajudar. Bom, aí então eu estou enxergando aqui, quem está com a mãozinha levantada, eu não estou enxergando direito, mas eu acho que é a Eulália de Itapaci. Aí eu vou passar a palavra para ela, então. Boa tarde a todos, Eulália de Itapaci. Márcia, só uma informação sobre data.
Esse pessoal do Médico pelo Brasil, que fez a prova agora dia 6, tem alguma previsão deles, de quando que eles serão chamados? Porque eu estou com o médico aqui, nós não fomos município elegível para esse programa, nem o outro, mas nós contratamos um médico para a saúde da família e ele tem inscrição no Médicos pelo Brasil e dizendo ele que saiu muito bem. Então, nós já temos que nos organizar para a substituição. Eu queria saber se tem uma previsão de chamamento desse pessoal. Boa tarde. Então, no edital não saiu um cronograma de quando seria o resultado ou de quando iniciaria a alocação, só saiu o cronograma da prova. Eu estou vigiando diariamente, né? E assim, nós tínhamos uma coordenadora no Ministério que passou no processo seletivo e agora ela está na ADAPS. E ela que tem nos repassado muitas informações, uma pessoa muito acessível. Nós perdemos por ela sair do Ministério da nossa coordenação, mas nós ganhamos por ela estar na ADAP, porque a gente tem esse contato forte lá, né? Então, nós já estamos levando este questionamento pelo seu, né, o seu problema e por outros que têm nos perguntado sempre, em função de o médico está saindo, nós estamos tendo muitas saídas e desligamentos, porque os médicos estão passando nas residências médicas também, né? Então, estão deixando os municípios. Então, nós estamos levando esse questionamento para ver se tem uma previsão. Quando saiu o edital, o que foi previsto no primeiro quadrimestre de 2022, esses médicos serão alocados. Então, até 30 de abril, é o primeiro quadrimestre, né? A gente acredita que seja nessa data ou no início de maio, mas uma data certa nós ainda não temos, tá? Tá ok, obrigada. Nada. Ok, Obrigada, então, Márcia. né? Mais Por alguém? nada, eu que agradeço. Uma boa tarde. Se não, já anota o telefone da Márcia. Se tiverem dúvidas, pode ligar para ela, como a Jaqueline já falou. Ela é bastante acessível, vai te atender e vai tirar a sua dúvida, tá bom? Vamos Obrigada. aos informes. 3.1, segundo Congresso de Secretarias de Saúde do Estado de Goiás e segunda Mostra Goiana de Experiências Exitosas do SUS no Estado de Goiás. Natália. Boa tarde. Estão me ouvindo? Bom, meu nome é Natália, eu sou assessora de comunicação do COSENS Goiás e vou fazer esse informe rápido para vocês. Hoje é a abertura das inscrições do segundo Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás. O COSENS, em parceria com a Secretaria de Estado, está realizando esse congresso nos dias 6 e 7 de abril, de forma presencial, aqui em Goiânia. Vai ser realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E a gente está preparando uma programação muito especial. É um congresso para as gestoras e para os gestores municipais de saúde. Vale lembrar que a gente tentou realizar um congresso em 2020, mas, obviamente, fomos interrompidos, e agora a gente retoma essa ideia de fazer o congresso. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas, tá? A gente pede para que todos façam a inscrição anteriormente no site do COSENS. Vocês já vão receber em breve também, por meio dos apoiadores, aquele informe COSENS com o link. Eu vou rapidamente passar aqui a programação do evento, no dia 6 de abril. Felipe, além do card, se você puder, por gentileza, abrir o site também do evento, para a gente mostrar. No site, então, você pode se inscrever, tem a programação completa. Então, enquanto o Felipe vai colocando, no dia 6 de abril, quarta-feira, a gente tem um credenciamento, depois a gente tem a primeira mesa, financiamento e indicadores de qualidade na atenção primária, Previne Brasil e Qualifica PS. Na sequência, o intervalo, às 13h30, a segunda mesa, Vigilância em Saúde como ferramenta de gestão, integrar as ações e qualificar o cuidado. Às 16h, a gente tem a abertura oficial do evento e um coquetel às 17h30. No dia 7 de abril, a gente tem a terceira e última mesa do Congresso. 8h30, judicialização da saúde, questão de justiça ou manutenção das iniquidades. Aí,
À tarde, a gente fecha o congresso com a segunda Mostra Goiana de Experiências Exitosas e Inovadoras no SUS. Aqui eu faço um recorte que a gente recebeu um ótimo número de inscrições da mostra. A Jaqueline depois vai passar esses dados. Então, a gente vai ter, fechando o congresso, a exibição e premiação das 10 experiências melhor avaliadas pela comissão da amostra. Então, é isso, pessoal. A gente está fazendo esse congresso com muito carinho, muito esforço, muito empenho. Estamos pensando nas pautas mais importantes que vocês estão trabalhando nesse momento. É um momento também de diálogo e de encontro depois desse ato de 2 anos. A gente tem CIRS começando presencialmente, mas a gente espera muito encontrá-los vocês em Goiânia. Importante, no site a gente está disponibilizando hotéis ali na região, para vocês já fazerem essa reserva, e a gente vai disponibilizar também uma lista de restaurantes ali na região, tá? A gente vai fazendo essa comunicação por meio do apoio. E é isso, Jaque. Obrigada. Além disso, tem também lá na rota, a hora que clica lá na aba do Congresso, aparece a rota também e aparece a inscrição lá. Não sei se a gente poderia fazer abrir a carinha da ficha de inscrição, Felipe, a gente consegue? Tá, o Felipe vai colocar aí a carinha da inscrição, né? Aqui o cronograma que a Natália acabou de falar. Eu, particularmente, o tema da mesa da judicialização, toda vez que fala nele, eu chego a arrepio, porque assim, eu achei que ele ficou impactante, mas mais do que o impacto do nome da mesa, eu acredito que ela vai ser uma mesa muito boa, que a gente está escolhendo a dedo mesmo os participantes dessas mesas. Então, vai abrir a aba lá, vai colocar o CPF, vai em cadastro, abre CPF, o nome, o e-mail, uma senha, aí confirma a senha, né? E aí, lá, obrigado. Aí você recebe um... Ainda vai chegar no e-mail um e-mail de confirmação da inscrição. Entra no Nesse e-mail. e-mail vai continuar a inscrição. Isso, vai chegar numa tela que você se inscreve no evento. São 2 passos, no caso. Você faz o cadastro no portal e nesse portal dá a condição de fazer a inscrição no evento, porque nos próximos eventos do COSENS você vai ter já o usuário e senha já organizada. para se inscrever nos eventos desse portal. Nos próximos congressos do COSEMES, quando você já colocar o seu CPF lá, você já vai ter uma ficha, né, de inscrição. Isso. Aí a gente vai continuar a inscrição aqui, ele vai perguntar alguns dados, ainda continua sendo a inscrição do portal. Acho que é importante também, a Déia está falando uma colocação aqui, às vezes o e-mail, quando fizer a inscrição no site, ele pode direcionar esse e-mail para o spam, dá uma olhada na caixa de spam, né, para ver se não chegou lá, coloca os dados pessoais, colocam os dados de contato, nome, município, o endereço, o município, o estado, o telefone. Na terceira etapa, vai colocar os dados da instituição onde atua. Agora que digita o CPF, geralmente ele já busca, né? Ele já busca o endereço.
e clique em concluir cadastro. Gente, fica atento que até o momento você só fez a inscrição no portal para poder fazer a inscrição. Agora é o momento da inscrição no evento. Igual eu expliquei anteriormente, sempre que tiver algum evento do COSEMS, se você já tem inscrição nesse portal, já não vai solicitar esses dados que já solicitaram. Isso. Porque já vai direcionar, né, Felipe? Isso mesmo, agora pode fazer a inscrição no evento. Prontinho, pessoal. Agora a pessoa está inscrita no congresso. Então é isso. Obrigada, Felipe. Pessoal, e aí então ontem, às 23h59, encerrou, né, o período para submissão das experiências exitosas e inovadoras no SUS aqui no estado de Goiás, né? Na página também que a gente veiculou bastante, os apoiadores trabalharam bastante também junto aos gestores municipais, constava o regulamento, né, da mostra, e nesse regulamento lá tem a forma, né, de avaliação. Então, de que forma que vai se dar a realização da mostra? Encerradas, então, as inscrições, nós já submetemos hoje pela manhã a divisão dessas mostras à comissão avaliadora, aos avaliadores. Após a avaliação, serão selecionadas 20 experiências para que sejam apresentadas, então, no dia 29 de março, o dia todo, das 8 da manhã às 12 e das 14 às 17h30, no dia 29 de março. Essa mostra, essas experiências que serão apresentadas no dia 29 de março de maneira 100% virtual, todos poderão acompanhar virtualmente, né? Serão apresentadas, então, 10 experiências pela manhã e 10 experiências pelo período vespertino. Após a apresentação, então, a banca avaliadora vai finalizar as notas e dia 31 de março será publicada, então, as 10 experiências que foram sagradas vencedoras. Essas 10 experiências, então, serão apresentadas no dia 7 de abril, lá no Congresso, no período vespertino, certo? Então, essas 10 experiências que serão sagradas vencedoras, além de apresentar, então, no nosso congresso, dia 7 de abril, os técnicos, autores e coautores, né, e o secretário do município e o apresentador da experiência receberá como prêmio, então, o custeio para participação da Mostra Brasil Aqui Tem SUS, que é a mostra nacional, no Congresso do CONASEMS. Que dia que vai ser essa mostra nacional? Dia 12 de julho. No mês de julho, dia 12 e 13 de julho, serão a apresentação das experiências na Mostra Nacional e será custeado pelo COSEMS. Será na cidade de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Então, vai ser uma oportunidade muito boa, muito bacana mesmo, da gente poder levar as nossas experiências do estado de Goiás para o Brasil todo ver. Uma oportunidade para o município, né, para o gestor municipal dar visibilidade para o seu município, para o Brasil inteiro, uma oportunidade de troca e intercâmbio de experiências muito boas, né, que eu acho que é uma oportunidade. Então, acho que a gente do mundo. E de participar do maior congresso de saúde pública do mundo, porque é um congresso de 5.570 municípios, né? Do maior e mais robusto sistema de saúde do mundo. Então, assim, a gente que é apaixonada demais, chega a arrepia, né?
Mas, enfim, então, assim, a gente está muito feliz porque teve uma boa adesão, a gente teve mais de 100 experiências inscritas, né? A gente sabe do cansaço que todos estão, né, foram submetidos e estão sentindo, mas que bom, né, que se disponibilizaram, que tiraram um tempo para mostrar a experiência que vocês têm no território de vocês e compartilhar isso com todos. Então, assim, é muita satisfação. Então, é isso. Acho que só, né, Natália? Mais alguma coisa? Não. Só focar, gente. 6 e 7 abriu o congresso, né, uma oportunidade para os gestores municipais de saúde estarem juntos, né, trocar experiências uns com os outros e participar dessas mesas. Essas mesas estão sendo... tem alguém? Tá, vou passar. Essas mesas, né, os temas, eles foram muito debatidos entre nós do escritório, assessoria técnica, apoio, né, assim, na vivência mesmo, na perspectiva de alcançá-los mesmo e poder levar informação importante para quem de fato está na ponta, tá bom? Eu vou passar a palavra para uma pessoa que está com a mão levantada, Heloísa Liege. Oi, boa tarde. Não, é só com relação às datas que a Márcia Valéria passou no início da apresentação dela. Eu tentei falar no início ainda, quando estava a apresentação dela, mas acho que vocês não viram. Eu queria que ela reforçasse sobre as datas que ela falou, até dia 6, tem umas datas aí, parece que para a apresentação dos médicos nos municípios. Heloísa. De qualquer forma, Heloísa, o contato da Márcia está aqui no chat e a apresentação de ontem do GT e essa de hoje estará no site do COSEMES. Nós vamos divulgar, tá? A apresentação de ontem no GT, ela está mais completa ainda, porque ela trouxe os ciclos que vão ser renovados, os que não mais serão renovados também, e o impacto, né, dos municípios que vão ficar sem os profissionais ao longo desse ano, e traz todas essas datas, essa apresentação de ontem. Em breve a gente já vai disponibilizar no site. A gente, na verdade, a gente está aguardando chegar para a gente. Eu vou resgatar isso, Jaqueline, e a minha pergunta foi mais na parte inicial mesmo da apresentação dela, e posteriormente, no final da apresentação, ela deixou o contato, então vou fazer o contato com ela, porque tem algumas questões pontuais aqui mesmo, de médico que pediu desligamento, e a gente tem interesse urgente em saber quando que será reposto esse profissional no município. Vou tratar com ela diretamente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Vocês também, tá? Será disponibilizada também. Então, a gente vai levar a informação, tá bom? Bom, só? Tá, então eu já estou com a mão na massa. O próximo ponto de pauta é uma inclusão de pauta? Ou não? Está na pauta. A questão da prorrogação da informação e homologação do CIOPS. Felipe, coloca a apresentação para mim, por gentileza. Bom, bem rapidamente, porque é um informe, né? E aqui a gente vai trazer, então, brevemente, uma contextualização do que é o CIOPS. Está com raiva de mim esse negócio aqui, Felipe? Não vai. Ah, tá. Então, considerando que o financiamento do Sistema Único de Saúde, né, ele é tripartite, e considerando a necessidade de monitorar também o que cada ente investe, né, na saúde, foi criado, então, um instrumento de monitoramento, e esse instrumento é um sistema que ele chama CIOPS, Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde, que nada mais é que um instrumento para acompanhamento do cumprimento do dispositivo constitucional que determina em orçamento a aplicação mínima constitucional de cada ente federado em ações e serviços públicos de saúde, né? Então, nas 3 esferas de governo: Estado, município, Estado e governo federal.
É uma alimentação obrigatória, o acesso a esse sistema é público, né? E essa alimentação, né, obrigatória, ela visa garantir as transferências constitucionais de recursos para a oferta, então, nas ações e serviços. Existe, então, uma legislação, né, um arcabouço legal que vai desde a institucionalização do sistema, lá final de 1999, em 2000, então, foi publicada uma portaria conjunta que estabeleceu o sistema de monitoramento, depois veio a Lei Complementar 101, as portarias interministeriais, especialmente essa 446 de 2004, e a Lei Complementar 141, que ela é uma das bíblias do gestor municipal de saúde, do gestor público, né? Em especial, o gestor municipal. Na Lei Complementar 141, traz a questão da obrigatoriedade e da regularidade da alimentação do sistema, que é bimestral. Eu trouxe, então, uma alerta em forma de pergunta para nós, né? Qual é a punição imediata de não alimentação do CIOPS para aqueles municípios que não alimentarem no prazo estipulado? A punição imediata é a suspensão de transferências voluntárias e constitucionais, e isso implica especialmente o FPM, né? Então, cientes de que muitos municípios, o orçamento municipal, ele é basicamente o FPM, a partir do momento que o CIOPS não é alimentado e homologado no prazo adequado, há a suspensão do FPM. E aí o prefeito vem de lá e fala para o gestor, e aí, né? Sabendo também, cientes também, que a maioria dessas alimentações e homologações não são feitas pelos gestores municipais, e sim pelos contadores e assessoria contábil, mas é responsabilidade do gestor. Então, cabe a você, gestor, ficar de cima da sua assessoria contábil e contador, para que fiquem atentos aos prazos para essa alimentação de homologação. E aí eu trago esse alerta, lembrando que não basta preencher os relatórios, é preciso certificar a correta homologação das informações do período previsto pelo Ministério da Saúde. Mas aí, dia 3 de março, então, dia 4 de março, na verdade, dia 3, porque foi publicado no dia 4. No Diário Oficial da União foi publicada, então, a portaria do Gabinete do Ministro, do Ministério da Saúde, a portaria 435, que prorrogou excepcionalmente a transmissão desses dados. O que traz essa portaria, então? No artigo 1º, que ela prorroga o prazo final para a transmissão e homologação dos dados referentes ao último bimestre de 2021, certo? Que trata do inciso 2º do artigo 466 da portaria de consolidação. E aí fica excepcionalmente prorrogado o prazo para 1º de abril de 2022, certo? De verdade. Então, pessoal, nós disparamos dia 9 de março aos apoiadores um panorama da situação aqui no estado de Goiás. Um município estava com o percentual abaixo dos 15% do mínimo constitucional. Pode ser erro do sistema? Pode sim, porque eu acho que é praticamente impossível um município gastar menos do que 15%, né? Ai, gente, eu tenho que vamos chorar. Que a gente vê, eu vendo a planilha lá de município com quase 50% de investimento. Então, ao passo que também isso também pode ser equivocado, né? Ciente de que esse sistema também, gente, ele é muito arcaico, que muitas das informações, a Lidiane está aqui, ela é contadora, a Deia também é contadora. Muitas inconsistências, muitas falhas, sistema bem arcaico, sistema que não comunica com as demais plataformas do Ministério da Saúde. Quem foi mexer com o DigiSUS queria matar quem, né? Quem queria estrangular quem mexe com o CIOPS, porque as plataformas não conversam entre si, né?
muitas das informações lá e rubricas que vão lá no sistema, elas são alimentadas sem, às vezes, condizer com a realidade. Então, assim, a gente sabe, sim, que existe essas fragilidades, inclusive existe um movimento do CONASEMES, junto ao Tesouro Nacional e ao Ministério da Saúde, e a CGU, com relação a esse sistema, para ver se moderniza a plataforma, né? Ou se permite uma interoperabilidade da plataforma com outros sistemas de planejamento e gestão. Então, pode ser que esse único município seja inconsistente do sistema? Pode ser também, mas então nos cabe chamar a atenção, né? E 119 municípios ainda estavam sem homologar. Então, a gente chama a atenção para que vocês entrem em contato com a assessoria contábil de vocês, né? E o contador da prefeitura, para que essa situação, então, ela seja regularizada. Aqui ficou muito pequenininho e a gente vai disponibilizar, mas ela traz duas situações, né? Se até 1º de abril for transmitido e homologado o CIOPS, não vai haver nenhuma penalidade, né? Se houver, se até 1º de abril transmitiu e não cumpriu o percentual mínimo, haverá penalidade, como a suspensão das transferências voluntárias. Se dia 2 de abril não houve a transmissão e nem homologação, então haverá a penalidade de suspensão dessas transferências voluntárias. Então, a gente chama mais atenção para a questão do FPM, que a maioria esmagadora dos municípios que não tem potencial turístico, não tem receita municipal com industrialização, oferta de serviço, tem arrecadação baixa, esses municípios dependem do ICMS e do RPM, né? E então, no caso, a não transmissão e não homologação do CIOPS traz essa penalidade. Então, só chamar a atenção para vocês. Essa apresentação ela estará disponível também depois, quando subir com as apresentações e a gravação da Assembleia. Obrigada, Deia. Nós temos mais 2 inclusões aqui de informes, mas só um detalhe aqui que do CIOPS, gente, prorrogou este ano, porque houve uma suspensão do sistema, então o Ministério acho que reconheceu, vamos dar uma ajuda para os municípios. Mas saibam que o prazo não é 1º de abril. Esse é um evento adverso, extraordinário, tá? A inclusão do informe 2.1, monitoramento do programa Qualifica PS. Foi apresentado ontem no GT de atenção que muitos municípios fizeram a adesão, mas não consta o profissional cadastrado. Então, pedir aos gestores que observem o NIR e o CNES do seu profissional que está para qualificação da APS. Os recursos já estão sendo transferidos. O INE e o CNES, eu já estou na assistência social. O INE e o CNES, desculpa, tá, gente? Mas observem os seus profissionais, porque a maioria dos municípios já tinham os profissionais contratados e apenas fizeram a mudança dele para o Qualifica PS. Só que fez a mudança, às vezes, no contrato, falando com o próprio profissional, mas não fez lá no sistema. Então, precisa ser modificado lá, tá bom? Verdade, já que lembrou aqui que os municípios que já estão recebendo o recurso, não contrataram os profissionais, pode responder por improbidade administrativa, tá, gente? Isso é muito sério. Então, contrate o profissional, cadastre direitinho no programa Qualifica PS, tá? 2.2, distribuição de 1.683 kits de instrumentais cirúrgicos para inserção de DIU nas unidades de atenção primária do Estado. Esses kits ficaram condicionados à entrega pela regional à manifestação do gestor em receber o treinamento e esse kit.
tá? Então, você entre em contato com a sua regional, manifeste o interesse de receber o kit, será um kit por equipe. Por equipe. Isso. Certinho, alguma dúvida? Heloísa? Sim, Déia, com relação ao Qualifica APS, quando foi repassado a parcela? Porque eu fiz contato semana passada com a Secretaria Estadual e eles falaram que ainda não tinha previsão, né? E já foi repassado, a gente não conseguiu perceber esse repasse. Beleza. Os municípios que fizeram adesão em 2021, anterior a dezembro, eles já receberam a parcela do mês de dezembro. Esse ano, até a CIB passada, ainda não havia recebido a parcela do mês de janeiro, porque o orçamento do Estado ainda não havia sido votado na Assembleia Legislativa. Então, não tinha como a Secretaria de Estado ordenar a despesa. Mas o que foi falado ontem no GT é que essas questões já estão resolvidas. Se você, de fato, não identificou, a gente precisa ver isso mesmo, me comprometo a conversar com o Ricardo, você me manda aí no WhatsApp o nome do município. A adesão nossa é de janeiro. Hã? A adesão nossa é de janeiro. Então, porque assim, o que tinha sido passado, que no mês de janeiro não tinha sido feito por conta do ordenamento da despesa, que não podia ser feita por conta do orçamento. A partir disso, o que foi dito ontem é que as transferências estavam em dia, né? Mas aí você me fala o nome do município e amanhã na CIB a gente conversa com o Ricardo. Acho que é importante também vocês já identificarem qual é a conta. Muitos municípios têm recebido na conta da contrapartida da atenção básica, não é isso, Patrícia? Que foi o que foi nos passado. Naquela conta que você recebe a contrapartida estadual da atenção básica, é a conta que cai o Qualifica PS, né? Então, e aquele aplicativo do Goiás Mais Saúde, que ele é disponível para Android, quem tem iPhone não consegue baixar ele, mas quem tem Android consegue. Você consegue, ele está atualizado, eu fico acompanhando pelo aplicativo. No aplicativo você fica vendo também, quando ele está vermelhinho, o repasse não foi feito, quando ele está verde, o repasse está ok. Então, você também é outra ferramenta de monitoramento para ver se o recurso foi depositado. Douglas. O Carlos está brincando aqui, atrapalhando meu raciocínio. Só com relação ao... Você me quebrou as pernas aqui, rapaz. Isso que eu queria falar. Com relação ao CIOPS, o pessoal fica esperto, porque o sistema está devolvendo demais com erro. Eu só consegui no 4º dia. Mandamos, devolvia. Então, cuidado com essa data que está sendo apresentada, porque se for devolvido com erro, perdeu a data. Do OPS, só a sugestão para que na CIB seja apresentado os municípios que estão nessa situação. Por que eu digo isso? Às vezes o município fez o cadastro do INE errado e está constando que ele não tem o profissional, mas ele já contratou o profissional contando com esse dinheiro, o profissional já está trabalhando, mas o INE que ele mandou no projeto era um, e o INE que está cadastrado lá é outro, vai ficar parecendo que não está. Então, se puder apresentar na CIB a lista desses municípios, ajuda a pessoa a se identificar lá. E o que era a última coisa? Me lembro o que falou por último agora, porque eu tinha um trem desse também. A inserção de DIL. Com relação ao DIL, é porque eu volto naquela coisa que eu falei para o Hamilton aquela hora. Gato picado por cobra tem medo de minhoca, né? O município não quer receber esse kit, ele não quer. Ele tem esse direito, porque agora já está na regional no nome dele. Por que eu estou perguntando isso? Mandaram para a gente uma época, esse eu quero, mas mandaram para a gente uma época uns dermatoscópios para fazer uns procedimentos que eu não lembro o nome. Isso deve ter uns 12 anos e até hoje a gente procura esse negócio para poder prestar conta e não dá conta. E lá não tinha ninguém para trabalhar com isso. Quem não quiser vai ter que receber de qualquer jeito? Não, porque está condicionado ao gestor se manifestar junto à regional se ele precisa da qualificação e da capacitação para fazer a inserção do dispositivo. Né? O que foi dito foi o seguinte,
que os dispositivos já estão disponíveis, né, já estão disponíveis, mas a retirada será condicionada, porque não, exatamente para não incorrer nessa questão que você acabou de colocar. Eu receber o DIU, mas eu não tenho profissional capacitado para inserir o DIU. Então, não vai adiantar, eu vou deixar de outra pessoa receber, né? Então, está condicionado. O gestor manifesta, não, mas eu quero que meu profissional faça qualificação e capacitação. Aí sim vai receber o dispositivo. Essa questão do CIOPS, muito bem pontuado, gente, não vamos deixar isso para o último dia, levando em consideração essa questão da devolução. Se deixar para a última hora, pode ser que volte com erro para corrigir, né? Volte com a diligência, o erro, e aí o congestionamento do sistema, tudo que a gente, né? Às vezes o navegador, então assim, não vamos tentar organizar isso com antecedência para não deixar na última hora. Com relação ao repasse do Qualifica APS, Heloísa, chegou a informação aqui para a gente agora que foram pagas as competências de janeiro e fevereiro ontem. Então, municípios que eu já até mandei aderiram ao mensagem Qualifica... já aqui para a secretária de Finanças. Eu até acabei de encaminhar mensagem para a secretária de Finanças para ela me falar também. Estou aguardando ela me responder, mas se já enviou, está tudo certo. Patrícia, quer falar alguma coisa, bem? Jaqueline, só antes da fala da Patrícia, eu posso só tirar uma dúvida que eu estou com relação a esses dados do CIOPS, porque a minha preocupação é para o fechamento do RAG, né? Nós precisamos dos dados lá do CIOPS para a gente poder fechar o RAG, e como eles não subiram ainda, a data do CIOPS foi prorrogada, mas e a data do fechamento dos RAG? O som não tá dando para ouvir. Agora sim, Heloísa? Agora sim. Agora sim. As duas considerações era essa. Para as considerações do DigiSul sobre o CIOPS é quanto à aplicação. O que a gente investiu em ações e serviços públicos de saúde, o porquê, como, a eficiência disso, já deixa as suas considerações prontas, caso não saia nenhuma nota oficial quanto à prorrogação do prazo do RAG. E outra consideração é quanto àquele município que não aplicou os 15%. Muitos colegas estão me ligando porque acreditou que investiu tanto e foi ver e não era aquilo, porque não era ações e serviços públicos de saúde. Isso está acontecendo demais, inclusive em ações de castração de cães, que o TCM glosa, e aí ele acha que investiu 27% e a hora que vai ver deu 14%. Então, acompanhem a execução financeira e orçamentária do que a secretaria de vocês paga, liquida, empenha, porque o que está acontecendo é isso. Está caindo demais a aplicação por glosa de investimento que não foi classificado como ações e serviços públicos de saúde. Eram essas duas considerações quanto ao CIOPS que eu queria fazer. E também não esquecer que o relatório quadrimestral também é necessário que haja a homologação. Gente, não é só digitação como está na apresentação da JAC. Não é só incluir as informações, inserir as informações do CIOPS, mas lembrar de homologar, tá? Com o seu certificado digital. Porque senão você não consegue fazer nem RAG, nem RDQ, né? Não consegue fazer nada. Vanúbia, tem uma dúvida? Boa tarde. Sobre CIOPS, né? Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos, pode falar. Eu sou o Jonathan de Palmelo e referente ao CIOPS, em meu município, agora nesse momento de transição, que o atual secretário está me passando algumas coisas,
a gente pôde ver que não foi informado nenhum dos bimestres, referente a 2021. Gostaria de saber como que eu devo proceder para estar organizando isso o mais rápido possível. Essa é uma questão bem individual, mas o que eu te aconselho como gestora, tá? É fazer um documento para o Departamento de Contabilidade, questionando e notificando eles a respeito das informações que não foram inseridas. Mas, de qualquer forma, vai sofrer penalização. Jonathan, você pode fazer esse documento para ser uma defesa sua, acaso isso você precise judicializar. Mas isso não isenta. Se você for nomeado e essas informações estiverem ausentes, você responde corresponsabilidade. Ele responde também, o gestor que se isentou, porque às vezes os secretários acham que a responsabilidade é do contador, mas não é. Quem assina lá é o seu certificado digital. Quem está se isentando de enviar as informações é o gestor. Então, o contador faz, porque, claro, são cálculos contábeis, são recursos, fluxos da Secretaria de Contabilidade, mas quem assina é o seu certificado digital. Quem envia, quem homologa. Então, a responsabilidade é do gestor. Então, é um documento que pode aí ser uma defesa sua, mas se você for nomeado, você é corresponsável e isso pode incorrer em ação de improbidade, além da suspensão do FPM, que se não aconteceu até hoje é justamente porque a pandemia atrasou muita coisa aí a nível de evidenciação, a pandemia atrasou muita coisa que já era para ter sido evidenciada, às vezes suspensa e ainda não foi. E aí a gente frisou muito isso no acolhimento dos gestores no início do ano, né? Nós falamos muito sobre isso, porque do ano passado havia necessidade de monitorar essas informações. Então, a responsabilidade é nossa como gestores, acompanhar, monitorar o trabalho dos contadores. Não deixem de cobrar, de preferência, façam formalmente. Manda um documento perguntando como é que está, em que situação está a homologação dos CIOPs do bimestre, e solicita a resposta da contabilidade, guarda, porque vai servir, como a Patrícia bem falou, para a sua defesa, mas que você vai acabar sendo contaminado pela síndrome do sair, mas não saiu de mim, que você deixa a secretaria, mas a secretaria não te deixa por causa da responsabilidade que você assumiu. Quando nós assinamos lá, no meu município tem um termo de posse do cargo que a gente assina, eu assinei ciente das minhas responsabilidades como gestora em saúde. Minha responsabilidade fiscal, administrativa, de gestão e até minha responsabilidade civil, de cuidar dos pacientes do meu município. Então, você, quando assumiu o cargo de secretário, deveria estar ciente dessas responsabilidades. Tá? Então, tome bastante cuidado, converse com a sua equipe da contabilidade, converse com o seu prefeito, porque, às vezes, o gestor chega para a contabilidade, cobra da contabilidade, e ele fala, eu estou fazendo 1000 coisas porque eu cuido da contabilidade do município inteiro. Não importa, não importa. E isso vai fazer com que todo o município seja prejudicado, porque a suspensão do FPM é para o município. Não suspende apenas a parcela que nós recebemos, suspende a parcela de todo o município, tá bom? Às 16h10, nós encerramos a nossa terceira Assembleia Ordinária do COSEMES. Quero agradecer a vocês que estão aqui presencialmente, agradecer a você que está nos acompanhando virtualmente, que ficou até agora. Espero que você
tenha feito bom proveito das apresentações que foram feitas aqui, e amanhã nós te aguardamos para a nossa terceira CIB do ano de 2022. Ou terceiro capítulo do episódio Covid, né? Como é que é, Douglas? Terceira temporada, capítulo 3. Obrigada a todos.